essa cidade mais uma vez. Que o Senhor abençoe este bairro. Que o Senhor abençoe essas casas. Que os céus estejam abertos neste lugar. Declaramos nesta hora, Pai. Declaramos o reino do Messias chegado neste lugar. O reino dos céus está estabelecido. Subjugamos todas as forças das trevas. Neutralizamos e barramos o valente na autoridade do mais valente Yeshua Hamashia. Declaramos cada casa seja cheio da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Declaramos nesta noite, Senhor, noite de avivamento, céus abertos, que as casas venham e recebam o poder do Senhor. Abençoamos, abençoamos, levanta sua mão, abençoe a rua que você mora, cite o nome da sua rua, cite o nome da sua rua. Eu declaro na minha rua casa, Senhor, que será cheio da glória do Senhor. Eu oro pelo vizinho, eu oro pela vizinha, eu oro pelaquela família. Eu declaro que eles serão livres, libertos das drogas, libertos do álcool, libertos da feitiçaria. Que vem avivamento, que vem avivamento. Estabelecemos avivamento, avivamento em Aldeia, avivamento no estado de Pernambuco. Declaramos, essa terra será cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vem a glória do Senhor. Levanta discípulos, Senhor. Levanta pastores, levanta líderes, levanta a multidão. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Se isso é real, aplauda o Senhor. Glória a Deus, amém? Abra suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 16. Enquanto vocês acham, eu vou ler o texto que é o tema deste seminário que está em Mateus capítulo 28, não é isso? Que diz, ide, versículo 19, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ensine a eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nesse mesmo período, Marcos fez uma leitura semelhante que está no capítulo 16, no versículo 14, que diz, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinha visto, já ressuscitado. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, seja e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar todos aqueles que creem, e em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Diga aleluia. Essa palavra, diga essa palavra, é para a minha vida. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Amados, nós nos alegramos em estar hoje com vocês. Nós bendizemos ao Senhor e nós vamos começar o estudo hoje. A Paula está terminando amanhã. Eu espero que Deus possa estar. Eu oro, nós temos orado para isso. Deus possa derramar da sua graça, como já vem derramando esses dias. Nós nos alegramos com o ministério do Pastor Luiz, quanto Deus tem feito neste lugar, juntamente com os discípulos desse lugar. Queremos dizer aos irmãos
que é uma alegria estar com vocês. Nós somos ali do Jordão, Igreja Apostólica Efraim, e Deus tem nos abençoado, e a igreja manda aquele abraço caloroso, que o Senhor possa continuar multiplicando e fazendo crescer o ministério de cada um de vocês. Amém? Nós queremos trazer hoje uma palavra sobre alguns pilares importantes que nós aprendemos. Há um degrau que nós entendemos que é o degrau do êxito, é o degrau do sucesso, do ganhar, do consolidar, do discipular e do enviar. Essa é a nossa chamada. Mas tem uma chamada que o Senhor, Ele deixa claro antes dele partir, que é a chamada do terceiro pilar, que é o pilar do discipular. Sabemos que temos uma chamada para ganhar. Os céus estão abertos. Mais do que nunca nós temos visto que esse pilar hoje não é um desafio, principalmente para a Igreja da Visão Celular. E ganhar hoje vida não é mais um desafio, não é difícil. Não é? Através de um relacionamento está estabelecido a conquista. Através de uma amizade está estabelecido a conquista. A nossa casa já procura os crentes, já procura os desatadores de fé para orar e ver o milagre acontecer através da nossa vida, dentro da nossa casa, principalmente aqueles que são únicos como cristãos naquela casa. Somos um sinal claro para a nossa família. Mas depois desse pilar entendemos também que tem a chamada da consolidação. A chamada da consolidação é uma chamada de firmeza, de guerra. Podemos amanhã ampliar mais sobre a chamada do consolidar, do firmar, a chamada de fazer guerra espiritual, tanto no âmbito espiritual, tanto no âmbito emocional, quanto no âmbito físico. Mas acima de tudo, hoje há uma necessidade de levantar uma igreja discipulável, uma igreja ensinável, o corpo de Cristo como uma igreja que seja discípula do nosso mentor, do nosso discipulador, Yeshua HaMashiach. Então, nós queremos que nessa noite nós venhamos ser desatados. Nós pedimos ao Espírito Santo para que Ele nos desate desse entendimento. Em nome de Deus. Quando Jesus ele ressuscita, a primeira coisa, logo depois que Ele ressuscita, Ele vai ao encontro do discípulo. Esse texto que Ele diz, ide e fazer discípulo, a qual Marcos, segundo os estudiosos, Marcos ele escreveu antes mesmo do que Mateus, a qual Mateus pegou essa fonte de Marcos. Marcos ele cita que ele, depois da ressurreição, ele profere essa palavra numa reunião a qual os discípulos estavam reunidos e eles estavam assentados. Esse texto diz lá em Marcos capítulo 16, no versículo 14, que finalmente ele aparece aos 11. Judas já tinha ido. E eles estavam assentados. Eles estavam ali assentados juntamente. E a palavra do Senhor diz que Ele lança-lhe em rosto a sua incredulidade e Ele lança a dureza do seu coração, por não haver crido que Ele tinha visto já ressuscitado, que os outros o tinham visto já ressuscitado. E depois Ele emite o decreto que fica até registrado para todos, e até o dia de hoje, ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Na outra versão de Mateus, ide e fazer discípulos. Essa é uma chamada do Messias. Essa é uma chamada a qual Ele está chamando a igreja da visão a uma formação de caráter. Ele não está dizendo ide e faça membro de igreja, mas Ele está dizendo ide e faça discípulo. Lógico que fazer discípulo demanda trabalho, demanda tempo, demanda disposição para ambos os lados, tanto para o discipulador que ele está formando, quanto para o discípulo que está sendo formado. E esse texto nos mostra que aqui estão 11 discípulos, e mostra também que depois de 3 anos,
Depois de 3 anos, depois de 3 anos e 6 meses, para ser bem claro, um tempo de formação, depois de ele ter trabalhado com os seus 12, após ele morrer e ressuscitar, ele não encontra mais 12, mas agora ele está encontrando 11. Ele está encontrando uma equipe com 11 discípulos. E naquela equipe, o próprio Jesus, ele encontra eles na mesa. Ele encontra eles assentados. E agora Jesus chega para eles para formar. Não agora como Jesus humano, mas um Jesus ressuscitado. Um discipulado no nível de ressurreição. Num discipulado diferenciado. Num discipulado cheio da glória do Senhor, porque Jesus ali, ele já estava ressuscitado. E a palavra do Senhor diz que ele, quando Jesus se aproxima dele, Jesus, ele censura o texto. É claro que ele diz que ele censurou e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Aqui tem 2 palavras-chave que para cada um de nós que somos líderes, cada um que é líder em formação, talvez ele não abriu sua célula, está chegando agora. Eu quero dizer que Deus lhe levantou para ser líder de multidão. Amém. Cada um de nós somos chamados para ser líder, para levantar os seus 12. E agora o Senhor vem para trabalhar com eles, em cima do caráter e em cima desses 2 pontos. A fé e um coração quebrantado. Para ser um líder, ele disse que era necessário os 12 manterem a sua fé e manterem a sua paixão. Ser literalmente apaixonado. E ele reprova a vida daqueles 11, que outrora eram 12, a incredulidade e a dureza de coração. Qual a razão disso? O texto fala que eles não tinham dado crédito ao testemunho dos que viram ele ressuscitado. Eles não deram crédito. E 2 atitudes que precisamos aprender na nossa vida para não sermos roubados, não sermos criticados, nem tampouco censurados por Jesus. A incredulidade não pode haver no nosso coração. Se Deus disse que vai dar essa cidade à igreja do Senhor, nós vamos alcançar essa cidade, nós vamos tomar esta rua, nós vamos tomar este bairro, nós vamos tomar esse estado e nós vamos tomar essa nação. Não podemos permitir que a incredulidade tome a nossa vida. E a segunda coisa que o Senhor deixa claro é a questão da dureza do coração. Principalmente depois de uma semeadura. Uma semeadura com o Senhor Jesus. Ele semeia 3 anos em toda aquela equipe. Ele semeia, e é interessante, amados, que não era apenas os 3 que estavam ali, Pedro, Tiago e João. Era toda a equipe que estava incrédula, de coração duro. Depois de 3 anos de investimento, 3 anos de discipulado, e agora apenas em 3 dias eles se encontravam desistindo. Eu quero dizer que acabou o tempo da desistência na sua vida. Olha para seu irmão e diga: nunca diga que está desistindo. Nunca pare. A palavra diz que eles estavam como que desistindo. A palavra dureza de coração, traduzindo para o original aqui do grego, ele está dizendo que eles estavam embrutecidos. O seu coração estava fechado para não receber o novo. E eu quero lhe dizer que está vindo muita novidade na sua direção. Eu vou repetir, que eu sei que alguns não receberam, mas eu vou dar mais uma chance. E está vindo muita novidade na sua direção. Porque ele só disse: eis que eu faço coisas novas. O nosso Messias, ele sabe fazer coisas novas.
Estamos no ano bíblico sabático. A cada 7 anos. Esse ano bíblico é um ano sabático de 7 anos. É um ano de colheita. É um ano de abundância. E precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando ao nosso coração. Para nada, ou para que nenhuma coisa venha impedir a novidade que o Senhor tem preparado para nós. A Bíblia diz que eles foram censurados. O texto diz aqui. Não diz o tamanho da censura. Não diz quanto tempo o Senhor censura os discípulos ali. Ele não diz o período de tempo como foi. A palavra só está dizendo que houve uma crítica da parte do Senhor, porque o Senhor não suporta aquele que não crê na palavra do Senhor. Se o Senhor disse que vai te fazer pai de multidões, Ele vai fazer pai de multidões. Ele vai te fazer mãe de multidões. Você creia, você receba, porque o sinal que Ele te deu é claro na tua vida. Você é apostólico, e quem é apostólico, ele recebe a revelação dos sinais, prodígios e maravilhas. Se isso é verdade, faça alguma coisa. Independente do que os nossos olhos estão vendo, independente daquilo que o Senhor está nos dizendo. Esse discipulado de Jesus era muito forte, pois ele agora estava muito mais vivo do que nunca. Ele estava mais do que um discipulador, ele estava mais do que um mentor, ele estava mais do que um companheiro. Ele era um Jesus ressuscitado, ele tinha maior autoridade. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, eu diria em outras palavras no dia de hoje, se eu quisesse melhor traduzir, eu ia dizer que Jesus naquele dia ele estava virado. Jesus ele estava virado, ele saiu, já tinha esmagado o inferno, esmagado Satanás, e ele saiu virado. E ele disse: a autoridade está sobre a minha vida. E que cara é essa? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão embrutecidos? Por que vocês não creem que eu vou dar aldeia, vou dar Pernambuco? Por que vocês não creem no que eu tenho prometido para vocês? Aquele novo tempo não podia iniciar. É um novo tempo que está começando. E eu quero dizer a você, líder, até depois desse seminário, eu quero que você receba essa palavra. Deus vai iniciar um novo tempo na sua vida. A começar na tua casa, a começar no teu trabalho, na faculdade, na tua rua. Ele vai inaugurar esse novo tempo. Te recebam. Jesus não podia começar com equipe inteira. Jesus não podia começar com equipe embrutecida. Percebam que nível de discipulado que ele nos ensina. Ele está trabalhando num discipulado firme. Ele está trabalhando num discipulado transparente. Ele está trabalhando num discipulado autêntico. Mas ele está trabalhando no discipulado debaixo de uma censura. Eu não entendo. Ele disse: eu não estou entendendo. Basta apenas eu estar 3 dias ausente de vocês, discípulos. E agora, no lugar de vocês estarem mais crédulos, vocês estarem mais cheios do que nunca. Eu pergunto: o que foi que contaminou vocês dentro desses 3 dias? Hoje há uma pergunta: o que é que tem nos contaminado? O que é que tem feito para que a gente não desate? O que é que tem feito para que a gente não amplie mais a tenda? O que foi que aconteceu com aqueles homens que caminharam, outros com Pedro, Tiago e João, que viram eles transfigurados? Viram eles dizendo: olha, lança a rede para esse lado. Olha, faz isso, Pedro. Anda aqui por cima do mar, dá a mão. Olha para mim, Pedro, olha. Aleluia. Pessoas que viram sendo curados, cego vindo, paralítico andando, pessoas como Lázaro sendo ressuscitadas.
almoçando, jantando, dormindo, descansando, próximo deles. O que é que rolou? Que contaminação foi essa, meu Deus? O que é que nos leva, às vezes, depois do congresso, depois de um grande evento, passa um tempo e depois esfriamos? O que é isso? Que bactéria é essa? E Jesus pergunta, e que digam eles, vocês não podem agir assim. A unção que eu liberei sobre a vida de vocês. Paulo copiou, como apostólico, copiou isso. E ele discipulando o seu filho Timóteo, ele diz, olha Timóteo, lembra por favor, da imposição de mão que eu coloquei sobre a tua cabeça. Desperta essa unção. Desperta a unção que está sobre ti, que foi colocado por imposição de mão, Timóteo. Essa unção está dentro de ti. Eu te dei essa unção para tu ganhar. Tu ganhar a família de teu pai na Grécia. Eu te dei, Timóteo, essa unção para onde você passar. Mas você precisa despertar. Olha para seu irmão e diga, desperte a unção, irmão. E nós podemos analisar mais que houve realmente algumas coisas que contaminaram aqueles discípulos. Duas coisas. Dois grupos tinham ali. Os fariseus e os saduceus. Eu quero dizer que havia uma semente de religiosidade. A religiosidade ela paralisa. A religiosidade nos tira do foco. A religiosidade nos para no caminho. A religiosidade quer nos roubar dos sonhos de Deus. Entra na vida costumais. Entra numa vida sem sentido. Ali havia os fariseus e os saduceus que sabiam muito bem o que era religiosidade. Os fariseus, sua mente política, religiosa, administravam. Os saduceus que diziam que Jesus não iria ressuscitar. Era uma classe que conseguia contaminar. Essa mesma classe de saduceus era aquela classe que Jesus cai em cima deles rasgando. Em João capítulo 6, você pode ver aí, no versículo 66, quando eles eram tão incrédulos no quesito da ressurreição, que enquanto eles falavam, e eles levantaram aqueles saduceus e saíram, e os outros discípulos também saíram com eles. E Jesus pergunta aos 12 se eles também não iriam. Quereis vós ir com eles também? Alguém mais vai com eles? Daí Pedro se levantar e dizer, para onde? Qual é o lugar, qual é a geografia que eu posso ir? E para quem nós iremos? Qual tipo de discipulado? Qual tipo de cobertura? Qual tipo de pastoreio que nós temos para poder ir também? Pedro estava falando de uma geografia e de um líder. Para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Era uma demonstração de que cria, mas deveria lutar com aquela semente, contra aquela semente maligna plantada na vida deles. Precisamos lutar, precisamos guerrear para que essa semente não tome o nosso coração. Precisamos guerrear com sangue no olho, não apenas dentro da igreja para celebrar, mas no dia a dia. Precisamos perseverar e precisamos lutar contra toda a religiosidade. Prova que quando ressuscitou, logo eles não estavam mais acreditando. Eles não estavam mais. Vemos um discipulado também nesta hora que Jesus disse: ide fazer discípulos, ide por todo o mundo pregar o evangelho. Jesus disse, antes de dizer isso, eu quero consertar logo. Antes do almoço, antes de sentar na mesa, vamos sentar no sofá para consertar todas as coisas. O que eu admiro em Jesus é que Jesus não passa a mão por cima de seu ninguém. Ele disse, você vai frutificar, você vai multiplicar, mas antes nós vamos colocar em ordem todas as coisas. Se não houver boa administração, não vem crescimento. Não haverá progresso se não houver ordem. Está lá na bandeira do Brasil.
Nós precisamos trazer esse conhecimento. Nós estávamos sendo ministrados isso lá no M12 dos apóstolos. O princípio da organização. Não haveria multiplicação de pães se Jesus, como um bom conhecedor da Torá, do Pentateuco, ele não tivesse lido e tinha visto que Moisés aprendeu com seu sogro, quando disse: Moisés, estás muito agitado, divide esse grupo de 500, de 1000, e só alguns chegam até você. Alguns tipos de problema. Absorva o máximo. Absorva. Deixa esse grupo ser dividido. A mesma coisa na multiplicação dos pães. Olha, coloca grupos ali de 50, vai fazendo, vai dividindo. Agora organiza tudo. Tudo. E nós vemos agora que Jesus, ele vai direto a essa administração. E nós vamos ver um discipulado aberto, que mostra um líder que tem sentimentos, que Jesus tinha alma, tinha sentimentos, mas tinha sentimentos curados, mas eram sentimentos resolvidos. Jesus agora tinha um sentimento curado, tratado, mas não esconde os seus sentimentos na hora do confronto. Se nós queremos ser desatados, precisamos entender que deve ter um líder na nossa frente, na nossa direção, que vai nos tratar, e precisamos sentar para receber esse tratamento do nosso líder. Alguém tem que dizer para nós: por aí está errado. Se nós queremos uma multidão, precisamos marchar como uma multidão, mas uma multidão, como está em Joel capítulo 2, organizada, ouvindo o comando da liderança. Nós vamos perceber, amados, que esse líder aqui, ele tem um sentimento, Jesus, ele tem um sentimento tratado, curado, mas ele não esconde que na hora do confronto precisa ser confrontado. Não, eu não aceito isso. Mas tem que aceitar, porque você está em tratamento, você está sendo resolvido, você precisa ser consertado. E na vida de Jesus foi assim. Como líder, o que Jesus sentia, ele falava. Jesus não tinha crise. Está errado, meu filho. Não é assim. Às vezes eu estava dizendo lá, alguns discípulos, eu não sei se é da época aqui de alguns, mas alguns anos, pastor, não sei quem veio aí de uma convenção, não existia consolidação no passado. Não existia discipulado como temos hoje. Não existia um princípio de ser enviado nas igrejas, principalmente convencionais. Ninguém se desviava, ninguém abandonava a fé e continuava firme. Às vezes nós temos tanto ensinamento, temos tanto cuidado, temos oração, temos jejum, temos cobertura, e muitas vezes ainda desviamos. Às vezes queremos uma igreja lotada, uma multidão, mas não queremos ser tratados como 12, porque Jesus não tratou multidão, Jesus tratou 12. E eu quero dizer que eu estou diante de uma geração de 12. Você é 12, você vai ser tratado, você vai multiplicar, você vai levar a sua geração, porque você é 12, você é discípulo. Se você recebe, faça alguma coisa. A vida de Jesus foi assim como líder. Ele falava: meu líder, o que eu tenho que fazer? Você vai fazer isso porque a Bíblia diz que é isso, e tem que cumprir a si mesmo. A palavra do Senhor mandou. Eu não entendo, não preciso entender. Nem sempre a gente entende. Eu duvido se Jesus fosse entender quando chegou no Getsemane: Pai, por que me desamparaste? A Bíblia diz que Deus não falou nada, mas ele lembrou: meu pai me mandou para essa hora, eu tenho que obedecer. E fim de papo. Eu não preciso discutir, eu não preciso, nem sempre Deus diz. Amados, tem coisas que nem sempre Deus diz na hora, leva tempos, e às vezes há coisas que só vai ser revelado na eternidade.
precisamos mostrar a vida que está dentro de nós no discipulado. Tanto na vida do discipulador, quanto a vida de Cristo na vida do discipulado. O valor, o propósito, a essência, o sonho, a paixão que há dentro de nós. Porque quem é apaixonado enfrenta essas coisas. Quem é apaixonado, ele enfrenta confronto. Quem tem um sonho dentro de si, quem tem um foco, pode vir o que vier. Ele tem um foco, ele tem uma meta, ele tem um objetivo. O Senhor vai me dar esta vida, custe o que custar. Pode se levantar gigantes. Hoje mesmo o Senhor tirará a minha cabeça. E eu te digo: quem és tu, Golias? Tu afrontaste exércitos de boi. Eu vou aqui em nome do Senhor. Ele tem foco. É melhor do que passar 40 dias se humilhando como aquele povo disse. Mas é uma grande pergunta. 3 anos e meio, 3 dias, rápido. O que faz isso? 3 dias sem Jesus, amados, podemos colocar em risco todo o discipulado dado a anos. Imagina, 3 dias sem Jesus, 3 anos e meio antes com ele. Imagine aquela razão de dizer: não, vou passar uma semana sem igreja. Não tem problema não. Eu vou passar uma semana sem falar com o meu líder. Eu vou passar uma semana sem ser discipulado. Cada semana é um ciclo. Do jeito que 3 falam no mundo espiritual, uma semana também fala no mundo espiritual. Deus trabalhou até o 6º dia, mas ao 7º ele descansou. É um ciclo. A doutrina de Jesus em 3 dias foi embora. Foi reduzido por causa da falta de fé, da incredulidade, da dureza do coração. O confronto de Jesus nos inspira a fazermos, amados, a cada 3 dias uma reflexão sobre quem somos. Olha para seu irmão e diga assim para ele: você sabe quem você é? E aí, ele disse o quê? Alguns só fizeram a pergunta, né? E não mandaram a resposta. Sabe o problema, amados? É que muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos quem nós somos. Porque podemos ficar incrédulos. Nós podemos ficar embrutecidos. 3 dias sem a presença do líder, já havia emitido um óbito e deixado de crer que o mestre ressuscitaria, que haveria milagres entre eles. Ele ressuscita, e antes de ele subir aos céus, depois dessa conversa, depois de ter tudo resolvido, é que ele diz: ide e faça discípulos. Agora eu fico pensando, depois de uma chamada dessa, depois de uma crítica dessa, depois de uma censura dessa, Jesus era tão curado que depois de ele ter descascado cada um deles, disse: agora se levanta, todos os 11, eu quero dizer a vocês, podem ir e fazer discípulo, que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu quero dizer a você, líder, que vocês estão proibidos de desistir do seu discípulo, do seu liderado. Faça como Jesus. Quando ele pensar que ele morreu, o homem da ressurreição está diante dele para dizer: ide e faça discípulo. Não desista. O poder da ressurreição estava ali diante dele. E não desistia. E não desistia. Só um líder Jesus faz acreditar que uma equipe desistida seria capaz de cumprir esse líder. Só Jesus. Acontece muitas vezes: não, do jeito que está, não tem mais jeito. Não tem jeito. Se for discípulo, tem jeito. Aposto, se não for discípulo, pode ser que seja amigo, como Lázaro. Pode estar cheirando mal. Emita um decreto com sua ressurreição. Ainda que esteja morto, vai viver se discípulo. Vai viver se consolidado. Vai viver, minha família. Porque aquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos. Romanos 8:11.
esse mesmo Espírito haverá de vivificar os corpos mortais. Haverá de dar vida no corpo. Romanos 8. Deixo aqui, amados. Ele diz: não só ir, mas fazer. Fazer discípulo. Ir por todo mundo e fazer discípulo. A chamada aqui é fazer. Eu quero me parar nesse verbo aqui de fazer. Eu não disse aqui arranje discípulo. É bem diferente de arranjar discípulo. Fazer é formar, é construir com padrões do reino. Precisamos entender o propósito do reino. Precisamos entender o propósito do reino, que é construir vidas. Assim como existem palavras que demolam pessoas, existem palavras que se constroem. Você foi levantado para construir vidas. Você foi chamado para liberar palavras que constroem vidas. O discipulado de Jesus era de construção. Sabemos que tem algo que agrada a Deus, que é a fé. Ele abomina a incredulidade, nós vimos isso. Mas também tem algo que não agrada: a dureza do coração, a resistência. E a ordem foi: ide e fazer discípulos. Jesus podia ter dito: ide e convidai os discípulos para a casa do Senhor. Ide e leve só para a célula. Não. Mas ele disse: ide e faça discípulos, não é só na sua rua, mas faça em todos os lugares, em todas as nações. Você pode ter uma célula perto da sua casa, na sua geografia, no seu trabalho. Você pode ter uma na escola. Onde você chegar, você pode desatar um novo tempo. Você pode mudar uma geografia ali naquele lugar. Jesus estava dizendo: construam discípulos. Construam discípulos é para mim, não é para vocês. Ide e fazei discípulo de todas as nações. Faça esse discípulo. Construa esse discípulo para o céu. Construa esse discípulo para mim. Não construa esse discípulo para vocês. Não construa esse discípulo para a terra. Construam discípulos que tenham um foco em Deus e não um foco no homem. A gente conhece os líderes de célula. Às vezes, quando ele está em crise, principalmente naqueles momentos difíceis, que às vezes está passando por um momento e a célula quer parar junto com o líder, porque o líder estava construindo discípulo para si. Quando o líder põe o foco da célula, que Jesus era o centro, que Jesus é o que está dirigindo todas as coisas, se vier um turbilhão, eles continuam crendo no Messias, crendo em Jesus, porque Jesus é o centro da célula, não é homem, não é pessoa. Líder, coloque Jesus como centro na sua célula, independente dos turbilhões. Os seus discípulos, ainda que você erre, eles não errem por sua causa, mas vão continuar firme no caminho do Messias. Então nós não podemos arranjar discípulos, nós precisamos formar discípulos. A palavra foi fazer discípulo. Formar discípulo nunca deixa o líder só, ainda que um dia ele se torne incrédulo, endurecido. Eu quero dizer que diante do poder da ressurreição, eles serão ressuscitados. Jesus disse: ide e faça discípulos. Diante de uma frase tão forte, às vezes esquecemos o que é que aconteceu antes. Diante de um rema tão poderoso, eles passaram antes por um dilema tão difícil. Eu quero dizer, se você está passando por esse dilema difícil, eu quero dizer que Jesus tem essa palavra para você: faça discípulo, que eu vou estar com você todos os dias. Faça discípulo, que eu vou estar com você todos os dias. Hoje, que fique ciente que não foi, não é, nunca será fácil fazer discípulo. Não faça discípulo para você. Não insista achando que você é o dono de alguém. Você discipula quem você quer. E isso
tem duas facetas: quem se deixa ser discipulado e quem insiste ser discipulado. Precisamos saber, amados, que nós não somos donos. Poxa, eu estou passando uma crise no meu discipulado, no fulano, de ciclano. Se ele quer ser discipulado, não desista dele. Se ele insiste em ser discipulado, não desista dele. Jesus teve aqueles 12 que chamou, mas havia muitos discípulos que seguiam Jesus, não somente de perto, de longe. Quando Jesus morreu, nós podemos ver claramente que outro discípulo cuidou de pegar o corpo dele, embalsamar, tirar ele da cruz, ter o maior cuidado de colocar no túmulo novo. Nós vamos ver o discípulo lá, muito amigo dele chamado Lázaro, quando ele estava doente, tem um amigo Lázaro, a qual ele dormia, acompanhava, estava perto ali, sempre na casa de Lázaro. Tem aquele que segue você e não segue de perto, mas já é seu discípulo. Ele está de olho em você e um dia ele vai ser seu 12. Amém, Deus. Poxa, eu já fechei minha equipe de 12, você levanta outra equipe de 12. O nosso líder já está na quarta, está caminhando para a quarta equipe de 12. Levante a sua equipe de 12. Não é tempo mais para nós nos impressionarmos, amados, apenas com a multidão. Multidão ela vem, mas a multidão ela também precisa ser impactada com pessoas cheias do poder do Senhor, com um caráter transformado, com um líder modelo, que alguém possa dizer assim: eu quero ser como meu líder. Precisamos desse novo tempo, voltar a ter essa paixão por Deus, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Infelizmente, há muitos que gostam de novidade. Isso é trazer uma pessoa de evidência, né? Para lotar isso. Mas o reino de Deus não é formado por novidade. O reino de Deus é formado por caráter. O reino de Deus é formado olho a olho, cara a cara. Os discípulos podiam ter dito: ele nem ressuscitou, ele já está nos censurando. Jesus mal ressuscitou, já está metendo pau. Eu quero dizer que nós somos carpinteiros do reino. Nós vamos formar caráter. E você não vai desistir nunca. Precisamos esculpir o caráter da vida dos discípulos. Se você se ausentar dos seus discípulos, eu perguntaria: quanto tempo ele vai permanecer? Quanto tempo vai permanecer? Então, para agir com força no discipulado, nós vamos precisar sim de um treinamento constante. Um treinamento constante, isso é muito importante, pastor. Seminários, mensalmente vira-se um decreto, congresso a cada 3 meses, encontro a 2 meses, sempre limpando, sempre treinando, sempre ministrando, congresso interno, congresso externo. Mas não para não, a gente não tem tempo para pecar. A nossa vida é receber, multiplicar, levantar uma geração. A nossa vida é na casa do Senhor, é no reino de Deus, e arrancando as vidas do inferno de forma ininterrupta. Tem que sair desse faz de conta. Tem que estar focado 24 horas no propósito. Nós lembramos da frase de Miles Monroe, que diz: a maior tragédia não é morrer, mas viver sem propósito. E há uma pergunta: para quem você está vivendo? Para quem nós estamos vivendo? Qual é o propósito do nosso coração? Quando nós olhamos uma nuvem carregada, ela tem um propósito, amados. É de fazer chover. Eu não posso ser uma nuvem passageira. Eu não posso viver só para trazer sombra. A sua chamada é fazer chover discípulos para o Senhor Jesus. Amém. Eu não posso fingir que eu estou vivo. Quem tem propósito vai se encontrar com o seu sonho. Quem tem propósito vai se encontrar com o seu destino. Quem tem propósito, ele está focado. E eu estou diante de líderes aqui que tem propósito, que está focado, que não negocia o seu sonho, que está
está com a meta, até o final do ano eu vou conseguir meus 12, eu vou levantar minha primeira geração, eu vou levantar minha segunda geração. Eu tenho esse treinamento que eu estou recebendo, isso não vai ser em vão. Eu preciso também receber a confiança do Senhor. É fácil de ser membro da igreja, mas ser discípulo é um manto de renúncia, amados. É um manto de renúncia, de aprender a submeter, e só nos submetemos a quem confiamos. Ser discípulo é um ato de coragem, é um ato de submissão, é ter uma aliança. Já pensou um discipulado sem aliança? É um contrato sem verdade. Discipulado tem que ter aliança. Discipulado com aliança, ele está revelando caráter, ele está revelando responsabilidade. É somente pela aliança que vem o resultado, que o resultado se manifesta. João, no capítulo 15, a palavra, ela deixa bem clara. Ele disse: eu não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu tenho vos chamado agora é de amigos. Eu tenho chamado vocês de amigos. Amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Eles honraram a aliança quando era certo. Para eu ser amigo, antes eu tenho que ser servo. Glória a Deus. A gente queremos o perfil, a identidade de amigo, mas nós não queremos ser fiel na aliança quando somos servos, para servir. A chamada do reino, irmãos, é de servo. A chamada do reino é de uma porta estreita, e nem eu nem você vamos enlarguecer a porta. Nem eu nem você está autorizado a deformar a porta que o Senhor disse: a porta é estreita. Estamos desautorizados. Se a porta é estreita, nós vamos passar pela porta estreita. Amém. Nós vamos vencer o nosso caráter. E nós vamos levantar uma geração santa, uma geração inegociável. Nós não vamos brincar de quem ser crente, que estão brincando por aí, zombando de evangélico. A igreja da visão celular, ela tem material, ela tem uma unção específica, que não é só de ganhar, mas é de fazer discípulos. Ele não disse: ide e ganhe vidas. Ele disse: ide e faça discípulos. Enquanto eu não passar os 4 pilares, eu não terminei minha fase da vida do discípulo. Para eu ter êxito, eu tenho que ganhar sim. Eu tenho que consolidar, mandar ele para a consolidação, mandar ele para o pré-encontro, enviar ele para o encontro, trabalhar com ele no pós-encontro, cobrir ele todo o período da escola de líderes, mandar ele para o reencontro e trabalhar com ele até ser levantado como discípulo, colocar ele como líder de célula e levantar como ele 12, e ele fazer também a sua escada de sucesso com o seu discípulo, ajudá-lo a fazer. É uma aliança. Lembre, somente pela aliança vem o resultado. Depois que ele diz isso no versículo 15, é que chega no 16. Quando nós vencemos a aliança no 16, ele diz: está vendo? Não foste vós que me escolhestes a mim. Eu vi quando vocês eram servos. Eu vi quando vocês eram amigos. E é por isso que eu digo: vocês não me escolheram, não. Quando eu vi vocês como servos servindo, quando eu vi vocês como amigos servindo, eu escolhi a vós. Eu escolhi a vós. A vós outros, e vos designeis agora. Vocês vão dar fruto. Vocês estão autorizados a multiplicar. Vocês estão autorizados a levantar uma geração. E eu vou dizer: o vosso fruto vai permanecer. Quando o fruto permanecer, cumprir todo o período, eu vou dar um presente a vocês. Tudo que vocês pedirem a mim, pedirem ao Pai em meu nome, eu vou dar de presente a vocês. O que é que vocês querem? A casa de vocês? Vocês não querem em mim?
você e a sua casa será salva. Vocês não creem em mim? Toda a sua casa vai entrar na arca. O que é que vocês querem? O que é que vocês precisam? Porque eu sei que vocês permaneceram. Vocês permaneceram como servo, vocês permaneceram como amigo e vocês permaneceram como discípulo. Porque o meu desejo agora é fazer que a vossa alegria seja completa. Diga amém? Amém. O que é que vai acontecer depois de tudo isso? Diga apóstolo. Diga apóstolo. E a partir de agora? O que é que vem? Amanhã, às 9h30. Fique em pé, irmão. Levante suas mãos e comece a agradecer o Espírito Santo. Diga, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por essas simples palavras, Senhor, que nos desata para a conquista. Eu não vou denunciar, o meu coração não se encherá de integridade, não serão embrutecidos. Eu vou ficar firmado na rocha. Uma casa firmada na rocha vai superar ventos, vai superar tempestade, vai superar chuvas, porque a minha casa tem fundamento apostólico que é na rocha.